Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construção geométrica. Temos aqui no quadro um triângulo com ângulos de 4x, x e 3x. E um outro dado do problema é o seguinte, ó, essa seviana, a linha B', tem o mesmo comprimento que a base desse triângulo, que é a base AB. Esses dois segmentos têm a mesma medida. A seviana, a linha B', é igual ao segmento AB. Como que a gente pode fazer para descobrir o valor do ângulo x? A gente vai fazer de duas maneiras. A segunda delas vai ser por meio da construção deste quadrilátero côncavo aqui, como a gente viu nas duas aulas anteriores. Mas antes de a gente resolver por meio do quadrilátero côncavo, nós vamos fazer uma solução alternativa, né? Vamos fazer uma outra construção além dessa do quadrilátero côncavo. Bom, observe o seguinte, ó. Nós temos aqui um ângulo, né? Esse ângulo a gente conhece porque ele é um ângulo externo deste triângulo. Ele é um ângulo externo e pelo teorema do ângulo externo ele vale a soma dos ângulos internos desse triângulo não adjacentes a ele. Ele vale a soma de x mais 3x, x mais 3x, ou seja, 4x. Então aqui nós colocamos 4 vezes x. E portanto, ó, perceba que nós temos aqui um triângulo que é um triângulo isósceles, né, de ângulos de base igual a 4x, 4x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pintar esse lado aqui, ó, de vermelho. Eu vou pintar este lado aqui de vermelho para indicar que esses dois segmentos eles possuem mesma medida. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai transladar esse triângulo para uma outra região. A gente vai pegar ele e vamos mudar ele de posição. Em que sentido? Bom, como esse segmento aqui, ó, ele tem a mesma medida desse, né, por hipótese, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar este triângulo e encaixar ele aqui, ó, porque a base é a mesma, né? Esse lado é igual a esse lado. Então, vamos pegar esse triângulo e vamos encaixar ele aqui. Quando a gente fizer esse encaixe, né, esse vértice aqui desse triângulo ele vai parar aqui, ó, fora da figura original. E por que ele vai parar fora? Porque os ângulos da base do triângulo são 4x, ó, e aqui a gente tem 3x, então a gente vai ter que ter um ângulo externo aqui de x, né? Então vamos fazer isso. Vamos pegar este triângulo e colocar nessa posição. Então vou fazer aqui, ó, o triângulo isósceles de ângulos de base igual a 4x e 4x. E, portanto, aqui vale 4x, né? Tudo isso aqui tem que valer 4x, como a gente já tem 3x, então aqui nós vamos colocar x mais 3x dá 4x. E vamos ligar esses dois pontos, ó. Vamos ligar o ponto A' com esse ponto, né, daqui de cima. E o que nós podemos fazer também? Vamos pintar os lados desse triângulo isósceles, né, que nós transladamos. Isso aqui tudo é lado vermelho, ó. Então, quando a gente pegou esse triângulo e colocamos ele aqui, então, esse lado aqui é vermelho, esse lado aqui também é vermelho. Agora, será que a gente consegue completar este ângulo que está faltando, ó? A gente consegue completar da seguinte maneira. Vamos olhar para esse triângulo. Esse triângulo, que é um triângulo isósceles, ele tem ângulos de 4x e 4x. E tem mais esse ângulo aqui de 4x, ó. Se a gente observar, né, a soma dos ângulos internos desse triângulo tem que dar 180 graus. E aqui a gente já tem, ó, 4x mais 4x mais 4x, 12x. Para completar e chegar nos 180 graus, nós precisamos obrigatoriamente colocar aqui um ângulo de 180 graus menos 12x. Porque 180 menos 12 mais 4x mais 4x mais 4x dá 180 graus. Então, este ângulo obrigatoriamente tem que ser igual a 180 graus menos 12x. Agora, perceba que esse triângulo aqui, ó, ele também é um triângulo isósceles, né? E por que ele é um triângulo isósceles? Porque os lados dele são lado vermelho e lado vermelho, ó. E nós conhecemos esse ângulo aqui de cima, que vale 180 menos 12x. Então, os ângulos da base desse triângulo têm que ser iguais, né? A 6x aqui e a 6x aqui. Porque 6x mais 6x dá 12x. 12x mais 180 menos 12x dá 180. Então, aqui a gente vai ter que colocar obrigatoriamente 6x. E tudo isso daqui vale 6x.
Mas a gente já tem 5x aqui, ó, 4x mais x dá 5x. Para chegar nos 6x, nós precisamos colocar x nessa posição. E olha só que interessante, acabamos de construir aqui, ó, um triângulo, que é um triângulo isósceles, né? Porque os ângulos da base dele são x e x. E o lado dele é lado de cor vermelha. Esse lado aqui, ó, é lado de cor vermelha. Então, este lado vai ter que ser lado vermelho. E agora a gente conclui o exercício, porque na figura nós construímos, na verdade, um triângulo que é equilátero. Ó. Esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo equilátero, porque os três lados dele são iguais à cor vermelha, tem o mesmo comprimento. Então, como é um triângulo equilátero, os ângulos valem 60 graus, né, os ângulos internos. Então, como 6x é ângulo interno, então 6x vale 60 graus, x só pode valer 10 graus. E essa, portanto, vai ser a nossa resposta. Agora, como que a gente pode fazer esse exercício por meio do quadrilátero côncavo? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó, vamos determinar que esse pequeno segmento aqui, o segmento B'B, é um segmento de cor verde. E vamos determinar que esse segmento aqui, ó, AB', é um segmento de cor vermelha. Então, nós já sabemos que todo esse segmento aqui, né, é igual a esse segmento. O que que isso significa? Significa que existe um ponto P, que eu estou chamando de P, aqui nesse segmento, de tal forma que aqui vai ser um segmento de cor vermelha e aqui vai ser um segmento de cor verde. Ou aqui de cor verde e aqui de cor vermelha. Eu vou colocar aqui cor verde porque a gente vai conseguir formar um triângulo isósceles aqui nessa posição. Então, eu consigo pegar um ponto P neste segmento, de tal maneira que esse pequeno segmento aqui, ó, vai ter cor verde e esse segmento aqui, o A' P, vai ter cor vermelha. Porque ao fazermos isso, a gente consegue construir também, ó, este triângulo que é um triângulo isósceles, né, de lado verde e lado verde. E lembre que este ângulo aqui, né, vale 4x, como a gente viu anteriormente. Né? Esse ângulo de 4x é um ângulo externo desse triângulo, ele vale x mais 3x. Então, como ele vale 4x, este triângulo, sendo isósceles, e sendo este ângulo aqui de 4x um ângulo externo a esse triângulo, obrigatoriamente os ângulos da base desse triângulo tem que ser 2x aqui e 2x nessa posição, né? Então aqui, ó, nós vamos colocar 2x e aqui 2x para a soma dar 4x. Só que como tudo isso aqui vale 3x, então obrigatoriamente esse ângulo a gente vai ter que colocar x. Então vamos apagar esse 3x, porque a gente já sabe que é 2x para cá e x para lá. Agora, note que esse triângulo, né, ele é um triângulo isósceles, né, como a gente viu anteriormente. Temos aqui um ângulo de 4x e 4x. Como o lado dele é lado de cor vermelha, o que que isso significa? Significa que este segmento aqui, ó, ele tem cor vermelha também, né, porque o triângulo é isósceles. Esse triângulo aqui, ele obrigatoriamente é um triângulo isósceles. Mas perceba que esse triângulo que nós construímos aqui, ó, ele é um triângulo isósceles também, porque os ângulos da base dele são x e x. Como este lado aqui é lado de cor vermelha, então aqui nós temos um lado de cor vermelha também. E agora na figura nós construímos um triângulo que é ou melhor, na figura a gente construiu o nosso polígono, né, o nosso quadrilátero côncavo. Eu vou colocar ele aqui no quadro, ó. Nós construímos este quadrilátero nessa figura. Ele não está tão difícil assim de perceber onde é que ele está, né? Porque ele está aqui, ó. Esse quadrilátero daqui, ó, que eu vou fazer em roxo, ó, é o nosso quadrilátero côncavo. Ó, o 4x é o dobro aqui do 2x. O 2α é o dobro do alfa. Então, a gente já está nessa situação. Os lados que são adjacentes ao ângulo de 4x são iguais, ó.
Ó, os lados que são adjacentes ao ângulo de 2α, né, são iguais. E este lado aqui, ó, que é adjacente ao ângulo de alfa, tá aqui e tá aqui, ó. Tá aqui e tá aqui. Né? Esqueça momentaneamente esse lado vermelho, se preocupe apenas com este, com esse e com os ângulos de 4x e 2x. Um ângulo é o dobro do outro, exatamente como na nossa figura aqui, ó, nessa figura. Então, como um ângulo é o dobro do outro, né? E esses três lados aqui eles são iguais, então por esse teorema aqui do quadrilátero côncavo, obrigatoriamente este ângulo deve ser 120 graus menos o alfa, né? Ou seja, nesse caso aqui é 120 graus menos 2x, porque é o 4x que é o dobro do 2x. Então aqui é 120 menos 2 vezes x. E agora a gente pode simplesmente olhar para este triângulo, ó, e resolver esse triângulo, né? Porque ele tem, ó, ângulo de 120 menos 2x, 4x e 4x. A gente soma e iguala a 180 graus. Então vamos lá. Vamos fazer 120 graus menos 2x mais 4x mais 4x. Isso é igual a 180 graus. Ou seja, 120 graus. Aqui vai dar 8x menos 2x dá 6x. Mais 6x igual a 180 graus. Então, 6x vai ter que ser igual a 180 menos 120. 6x vai ter que ser igual a 60 graus. E, portanto, o x tem que ser 10 graus. É como a gente descobriu na resolução anterior. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.